Conexão VRT de hoje traz um tema que é muito difícil alguém não gostar: viagens. Então a gente vai conversar com uma pessoa que gosta de viajar, é apaixonada por viagem e ainda criou uma comunidade para falar sobre cultura e para falar sobre idiomas. Então, ela ensina idioma, ensina cultura, são mais de 16 idiomas na plataforma, e ela vem hoje aqui para conversar com a gente, para explicar como é isso tudo, como que ela criou isso. De experiências dela em viagens, ela sentiu a necessidade e desenvolveu. É uma empreendedora nata, e a gente vai entender como que ela empreendeu, como que ela entendeu e como que ela hoje inova dentro da própria comunidade. Fiquem com a gente no Conexão VRT, comigo, Drica Lopes. Então, a gente voltou aqui, estamos sentados com a Júlia Beltrán, e tudo que a gente quer saber sobre viagens, sobre cultura, comunidade, enfim, vocês já entenderam. Então, eu vou perguntar para ela, para a gente poder entender um pouco de tudo aquilo que a gente já ouviu sobre ela. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Primeira coisa, né? Como que é essa... Você trabalha com idiomas e a cultura, né? Você montou... É uma plataforma que você montou? Como é que é isso? Isso mesmo, a gente chama de comunidade, né? É um modelo novo e basicamente a gente tem ali o grupo do WhatsApp, a gente tem as aulas ao vivo com os alunos, tem uma plataforma com tudo isso gravado, que não são apenas as aulas, ficam as palestras, encontros, pessoas de fora que trazem para trazer essa experiência mesmo pra gente. E é um pouquinho de tudo, assim, aula ao vivo, gravada. Mas assim, tá. Quantos idiomas estão nessa plataforma? Para a gente poder ter uma ideia. Só uma dúvida, eu falo para a câmera ou eu falo olhando para você? Como você quiser. Tá bom, pode falar. Vamos entender, quantos idiomas tem nessa plataforma? Tá, hoje a gente tem 15 idiomas, estamos em breve indo para o 16º idioma. Temos português, inglês, espanhol, libras. Eu que venho do teatro, né, sou atriz, sempre tive essa questão da inclusão. E até a latim, né, que muitas línguas vêm do latim, espanhol, português, o próprio francês. Então, a gente visa não só os idiomas padrões, mas também aqueles idiomas menos falados. Você se coloca como uma digital viajante. Isso. É isso? Uhum. Que também tem uma pegada de influencer, uma influência digital viajante? Será que a gente coloca isso? Vamos Com criar certeza. um novo aqui, né? Como é que é isso? Como é que você trata a viagem? Imagino que não seja... Tem um perfil que você olha, que você trabalha? Como é que é isso? Certo. Eu já viajei para a Argentina, fui para os Estados Unidos algumas vezes, sou uma grande fã da Disney. E hoje eu estou querendo conhecer um pouquinho mais da Europa, da Ásia, que foi um mundo que se abriu para mim ultimamente. Eu tenho um projeto chamado Brasil Geek Hub, junto com o Ricardo, a Gabi, o Elvio. E eu comecei a gostar mais desse mundo. Eu sempre fui a garota norte-americana que gosta de Justin Bieber, High School Musical, sabe, aquela coisa bem Estados Unidos. Mas hoje eu comecei a me apaixonar muito pelo mundo geek, o mangá. Então, assim, hoje eu namoro à distância, inclusive, então eu acabo viajando todo mês para poder estar ali junto. Às vezes ele vem, eu vou, mas a gente está juntando um dinheirinho aí para que a gente possa fazer essa viagem mais longa para outros continentes mesmo. Muito legal. Essa questão de... eu estou vendo muita gente que viaja e trabalha, né? No caso, para você viajar trabalhando, levando o computador para poder trabalhar na plataforma e dar aula, porque você dá aula na plataforma. Exatamente. Eu sou professora de inglês lá hoje, a gente tem outros professores de outros idiomas, até porque hoje, apesar de eu falar 6 idiomas, só se eu fosse 6 pessoas para dar aula de todos os idiomas. Então, eu tenho pessoas que colaboram hoje com a gente. E me perdi, qual que foi a pergunta? A gente estava... esqueci. Você falou de como que eu levo a vida viajando? Vamos lá. Vamos voltar. Como é que é esse planejamento de viagem, né? Uhum. Porque, assim, diferente...
você é professora, Isso. então você dá aula de inglês. Só que com o computador na mão, você pode dar em qualquer lugar do mundo. Uma coisa que eu sempre prezei foi ter essa liberdade geográfica, sabe? É eu poder trabalhar e ter essa liberdade financeira, mas não ficar presa num lugar, porque eu sempre quis explorar, conhecer novas culturas. A minha família é uma família que viaja muito, assim. Meu tio já deve ter conhecido quase todos os países, a minha avó, assim, eu lembro de eu estudando para a prova do Egito e minha avó estava no Egito, me contando como era o Rio Nilo. Então eu sempre tive essa paixão, sabe? Já vem de herança, então. Já é uma coisa que estava ali desde... Meu pai viajou muito também, né? Ele sempre trabalhou fazendo palestras na França. Minha mãe também foi viajar com ele. Então, eu percebi como eles eram felizes não ficando presos num lugar. E é isso que eu quis trazer para mim e para minha família. Essa influência que você tem com relação à viagem? Essa influência familiar, esse desejo, essa vontade de viajar? Sim, e assim, eu percebi que, para quem não sabe, né, eu fui ser babá nos Estados Unidos. Foi uma das experiências que me proporcionou eu aprender mais o inglês. Foi aquela questão da urgência, né? Que eu já ia meio assim, eu aprendo quando for necessário. Até que veio a oportunidade de eu trabalhar como babá e eu percebi que eu tinha que levar a sério o idioma. E também aprendi espanhol, tá? Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que fala espanhol. Dependendo da região, inclusive, que você tá, às vezes você fala mais espanhol do que inglês. Então, assim, eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas com a minha vivência. Tanto que a gente tem pessoas parceiras hoje na comunidade, agência de viagem, que ajuda até com desconto em passagem, hotel. Tem pessoas que fazem roteiros personalizados, juntam uma equipe de 10 pessoas e vai, por exemplo, agora eles estão no Japão vendo as cerejeiras, entendeu? Então, eu sempre tento trazer algo de confiança para eles. A minha própria parceira, a Carol, ela me ajudou com uma cidadania espanhola agora, chegou lá em casa. E ela me ajuda com toda essa questão de documentação, visto, porque eu sei que quando o aluno aprende idioma, ele não está ali porque ele quer simplesmente aprender, ele quer usar isso na vida. E onde que ele vai usar? Provavelmente viajando. Então eu não quero jogar ele para o mundo e falar, se vira, eu quero que ele tenha esse acolhimento e falar, não, vem aqui que eu sei que é seguro, pode dar o próximo passo, mas ainda... Entendi, você fez um hub mesmo, isso. né? Você trouxe tudo que ele pode precisar ali para ajudar, seja para passear, seja para talvez fazer um curso. Por isso que eu chamo de comunidade, engloba tudo, não apenas idiomas. Nós não somos uma escola de inglês, somos realmente uma comunidade que engloba tudo que possa te ajudar, inclusive com bolsas de estudos. A gente tem uma pessoa hoje, um aluno angolano que está na Rússia, e ele ajuda outros alunos com essa parte de aplicação para as universidades. Tem uma outra agência que ajuda só com au pair. Eu fui como babá e muita gente me perguntava, como eu faço? Eu falei, olha, fala com uma agência de confiança. A gente tem hoje uma agência que ajuda com essa questão de ser babá fora. Essa experiência que você teve, né, de ser babá fora, você acha que isso mudou a sua forma de ver quando você voltou para o Brasil, a sua forma de trabalho, a sua forma de ver trabalho? Completamente. E a minha coragem. É incrível, assim, eu cheguei, já perdi o avião, né? Quando eu fui fazer a conexão Orlando com a Pensilvânia, eu me perdi dentro do aeroporto, eu não falava inglês. Naquele momento eu pensei, vou virar uma homeless, né, que é o morador de rua. Eu falei, já era, eu não tenho como sair daqui, eu não consigo falar, eu só chorava. Todos os policiais começaram a se reunir desesperados, achando que tinha acontecido alguma coisa, eu não conseguia explicar que eu tinha perdido o avião. Então, nessa hora eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas de uma forma mais segura a viajar. E eu falei, não, se eu sobrevivi a essa experiência, eu sobrevivo a qualquer coisa depois disso. Inclusive, foi a minha primeira vez viajando 14 horas de ônibus para ver meu namorado no Paraná. E eu falei assim, tá, vou morrer de medo quando eu for. Eu entrei no ônibus e falei, gente, eu tô em solo brasileiro, o máximo que vai acontecer é eu perder o ônibus e pegar outro, sabe? Antes eu tava em outro continente, foi muito pior, nada mais me apavora, sabe? Acho que... Tem essa coisa da experiência, né? Então, depois que você experimentou as dificuldades que você passou por elas lá fora, você aprendeu para que região que você foi? Para que estado você foi? Eu fui para Pensilvânia, em Pottstown. E aí, falando outra coisa sobre eu me identificar, né? É engraçado, eu sempre me identifiquei como brasileira, mas quando eu chegava lá, eu me via quase como uma pessoa já americana. Eu tava com os costumes americanos, mas ninguém me via como americana, eu era a brasileira. Quando eu voltei, ninguém mais me via como brasileira, eu era a garota dos Estados Unidos. Então, parece que nenhum lugar me cabe mais. Eu não sou nem mais a brasileira, mas eu também não sou americana. Você perdeu você perdeu o passaporte, né?
É uma Virou uma coisa pessoa do boa. mundo, pronto. Total, mas isso é uma coisa boa, porque eu entendi que eu não sou um título brasileira. Eu precisei identificar quem eu sou como essência, entende? Foi uma coisa muito boa pra eu me aproximar de mim, pra eu entender que eu não dependo de outras pessoas pra ser feliz. Eu consigo estar bem com a minha companhia também. Isso me Isso, trouxe essa sensação. isso é tudo. Quando você, nesse ponto, né, você saiu de lá e você pensa em ajudar as pessoas, por isso que você criou essa comunidade. Uhum. Essa comunidade, ela se gere ou você é que administra e gera essa comunidade? Como é que isso funciona? Como é que esse... Olha, eu sou fundadora, mas obviamente tem que dar os créditos à equipe maravilhosa que eu tenho hoje. A nossa designer, que foi responsável por trazer essa autoridade, né? A Mel faz toda a parte do desenho, né? Da forma, das cores, tudo. Tem a nossa social media, que hoje eu já falei que ela tá quase virando minha sócia. Ela gerencia todos os grupos, quem vai criar o quê de postagem pra internet. Então, assim, se não fossem nossos editores, enfim, a gente tem uma equipe com quase 40 pessoas hoje. Se não fossem essas pessoas, não existiria a comunidade hoje. Então, apesar de eu ser a cabeça e ficar ali, tá, às vezes 8 da noite, num domingo, eu tô ali trabalhando, respondendo o WhatsApp. É bem cansativo, mas eu sei que é um projeto que tem um propósito muito maior para minha vida, então vale a pena o esforço, sabe? E quando que você montou isso? Porque imagino que você deve ter vindo dos Estados Unidos e chegou no Brasil, porque tem eu tive uma experiência, não para trabalhar, mas eu fui estudar nos Estados Unidos. E voltei para o Brasil, você tem um choque. Você tem um posso choque. contar de um choque que eu tive? Por favor. É absurdo, assim, $30, eles faziam as compras do mês. Eu ficava assim, não, tem alguma coisa errada. Não, era realmente assim, $30 comprou tudo que a gente precisa por um bom tempo. Espera só um pouquinho, gente. Esse $30 foi já lá para trás, tá? Não. Não é... Peraí, esses $30 a gente está falando de 21, 22? 21 para 22. Tá. E também na cidade dela. Então, assim, se você tá... Não, foi de 22 para 23. Tá, mas isso é na tua cidade, na sua cidade. Porque, por exemplo, se você vai para uma outra região... Eu era de Los Angeles. Los Angeles. O preço de Los Angeles, meu, $30 nem o almoço, não vem com onda, não. Esse negócio de $30 era a região que você tava. Não, eu tive esse choque quando eu fui pra Nova York, realmente. A Nova York era 3 horas e uma salada, ela já era $25. R$3 uma salada, eu perdi a fome. Tem essas coisas, mas voltando pro assim, choque. lá a gente comprava as coisas tranquilamente, assim, era um leite condensado, era 99 cents, eu falava, tem alguma coisa errada aqui. E era normal pra eles. Quando eu cheguei no Brasil, a minha mãe pediu pra eu ir na padaria, me deu R$10. Cara, eu falei, nossa, ela pediu pra eu comprar um leite. Eu falei, eu vou comprar 2, ainda vou comprar um bolo, e na minha cabeça ainda sobrar o troco, né? Aí eu ali procurando os bolinhos, qual eu queria mais, o moço. Então, moça, você me deu R$10, tá faltando, né? Você vai querer 1 ou 2 leites? Eu falei, não, eu quero 2 leites e eu tô escolhendo o bolo. Aí ele, então, 2 leites fica R$18. Eu, o quê? Como assim, R$18 no leite? Aí eu deixei quieto o leite, deixei quieto o bolo, eu peguei um leite mesmo, voltei com centavos. Falei, gente... Mas a gente não pode esquecer que tem uma diferença. Nessa época já tava o quê? 5? 4 para 1? A gente já tava quase 5. Já tava quase 5. Então, assim, tem essa diferença de poder aquisitivo, né? De valor do dinheiro. Isso muda. E quando você vai... E tem essa questão, né? Quando você ganha em dólar é uma coisa. Quando você ganha em real para passar para dólar... Nossa! Tudo muda. Né? Mas é bom quando você fala inglês, aí você ganha em dólar para gastar em real no Brasil. Aí fica bom. Hoje, graças a Deus, né? Por conta dos idiomas, eu consigo ter clientes na Inglaterra que pagam em libra, na Irlanda pagando em euro. Opa, então aí dá para fazer uma conversão aí bem legal. Como é que é essa questão de... Você falou que vocês trabalham... Tem vários departamentos, vamos dizer, essa comunidade, né? Cada um numa área, cada um trabalha... E você que coordena tudo isso. Sim. E aí você estudou alguma coisa? Você se especializou nisso? Isso veio orgânico? Como é que é esse teu trabalho? Eu sou muito da prática, assim. Eu até brinco que eu sou a pessoa que constrói o trilho do trem enquanto o trem tá andando. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque acho que a vida é feita mais da prática do que ficar tudo na teoria, né? Quantas pessoas morreram com ideias. E meus pais sempre foram empresários, eu quis seguir os passos deles. Eu comecei a trabalhar desde os 5 anos, em frente às câmeras, comercial para TV.
Então, quando eu fiz mais novinha, assim, uns 12 anos, eu comecei a empreender com pulseiras, vendia pulseiras. Inclusive com a minha irmã que está aqui hoje, a gente abriu uma sociedade, começou a vender coisas na escola. Então, eu sempre fui assim, de empreender, entender mesmo como é vender algo, como é o marketing para convencer o cliente. Eu sempre tive essa veia mais empreendedora. Então, quando eu fui abrir a Idiomas Unidos, eu já tinha experiência empreendendo, mas eu sempre fiz curso de marketing, curso de empreendedorismo, gestão. Faculdade em si, eu só tenho a faculdade de artes cênicas, mas eu digo assim, que foi a faculdade da vida mesmo, me preparando desde novinha. Hoje eu tenho 24 anos, quase 25, e tenho uma boa experiência já com empreendedorismo. Então... Legal. Porque empreender isso, né? Você vai sentindo. E vai sentindo, mas também ao mesmo tempo vai se especializando para poder melhorar, né? Eu fiz vários cursos diferentes, entendeu? Então eu sou muito assim dos cursos. Eu acho que se você está com uma dor específica naquela área, e também assim, muita coisa gratuita, sabe? No canal do YouTube mesmo, trilhares de canais que te ensinam gratuitamente, que eu leio muito livro. Eu sou doida dos livros também, todos os livros de autodesenvolvimento, de venda, Segredos da Mente Milionária, Mais Perto que o Diabo, Milagre da Manhã, Hábitos Atômicos, tudo que você puder ler para me desenvolver como pessoa, como profissional. Você tá na mão. Eu sou a doida da produtividade. Legal, legal, muito, muito legal. Você falou rapidamente, você passou assim pelo Hub Geek, o Geek Hub. Brasil Geek Hub. Brasil Geek Hub, ok. Quando a gente fala no universo geek, principalmente quando você olha assim, que não é só animes, não é só web, você vai para o universo games, é muita coisa, né? A gente estava falando aqui de Harry Potter, a gente estava falando dos parques, quer dizer, o universo geek é um universo que movimenta um mercado muito grande. Muito grande. Né? E quais são os projetos que vocês têm nesse Brasil? Certo. Primeiro quero agradecer ao Ricardo, né, pela indicação que me trouxe aqui hoje, que foi justamente quem me conectou com a Cláudia. A gente está com alguns projetos para trazer a cultura, que é onde eu conecto com a Idiomas Unidos. Eu bato na tecla. Para mim, idioma não é você decorar várias palavras, é você conhecer a cultura do país, o costume das pessoas. E a Brasil Geek Hub me fez sentido me juntar a eles, porque eles focam nisso, não é apenas aprender o japonês, é você conhecer um pouco do anime, porque quando você for para o Japão, você vai poder ver o mangá ali, você vai poder assistir um show, um dorama, que você vive, sabe, essa experiência, não é apenas um quadro, é um quadro de uma coisa que você assistiu, que te trouxe uma memória afetiva. Então, no Brasil Geek Hub, a gente tem vários projetos para, por exemplo, agora, a gente está querendo levar pessoas para assistir dorama, né, a gente, por exemplo, um que a gente fez agora há pouco, em dezembro, a gente fez uma competição de cosplay, que é uma coisa do mundo geek que é impressionante. Eu fui jurada e a gente fez ali uma competição dos personagens geeks, qual fantasia era mais legal, saía nitrogênio, saía luz, foi assim, um mundo novo para mim. E como eu te disse, eu comecei a me apaixonar mais por esse mundo asiático, que tem os animes, os mangás. Acho que o geek, apesar de englobar um pouco de tudo, é mais focado nessa área dos games, né? Muitos videogames estão em inglês, estão em japonês. Até chegar para o português, é bom você ter o idioma para você conseguir até mesmo jogar, né? Enquanto não traduz. E aí, acho que se encaixa muito o que você está falando da questão do idioma, né? Porque a partir do momento que você tem essa cultura, que você consegue trazer, ter um idioma a mais, né? Eu sou... eu acho que todo mundo deve desenvolver isso, de buscar uma língua diferente, de trazer, além do que a gente sabe, que você desenvolve uma outra parte do cérebro. Total. E que isso te dá para Inclusive, é ótimo até para pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de demência, sim, Alzheimer. Sim, para a idade. Eu falo para minha avó, assim, minha avó tem, acho que 70 e poucos anos, e eu falo assim para ela, já fez o Duolingo hoje? O Duolingo, para quem não sabe, é um aplicativo, né, que você estuda idiomas, e eu fico no pé dela e ela adora, porque isso ajuda a desenvolver a memória, e é divertido, então... As novas conexões do cérebro. Exato. E a gente tem um exemplo de uma artista plástica com 90 anos, 92 anos, que ela estuda italiano. E ela vai e fala, 92 anos, e
E é isso que motiva, é isso que dá um propósito dá para um sua vida propósito. também. E quando você fala em mundo geek, se você quer conhecer um pouco melhor, você vai conhecer um pouco a língua, você vai buscar que nem você falou, o japonês. Mas depois do japonês, a primeira que eles traduzem é para o inglês. Exatamente. Então, se você tem o conhecimento do inglês, você consegue abranger, porque até chegar ao português demora um pouquinho. Quer um exemplo? Assim, é uma cultura da nossa comunidade, tá? Até me chamam de senhorita Duolingo brincando, porque eu falo que todo mundo tem. Eu já tenho, acho que, 1.200 dias seguidos no Duolingo, porque eu acredito na constância. O que você faz um pouquinho todo dia é mais forte do que um dia você estudar 1 hora e parar. E aí você não faz mais. A longo prazo, que conta é um pouquinho todo dia. E aí teve uma aluna nova que chegou querendo aprender mandarim na nossa comunidade. Eu falei, você já tá fazendo Duolingo? Ela, então não, porque só tem o idioma de mandarim em inglês, não tem em português. Eu falei, tá vendo? Se ela falasse inglês, ela conseguia aprender o mandarim. Por ela não falar um idioma, ela não consegue aprender o outro, às vezes. Não abre uma outra porta, né? Não abre a porta. Não, é fabuloso. Essa coisa de idiomas, de você poder entrar numa outra cultura e conhecer mais dessa outra cultura através da língua é uma coisa... Olha... E como é que você está lidando, assim, com essa questão da inteligência artificial? De você estar colocando e te levando para os lugares que isso já está traduzindo, né? Eu acho sensacional. Eu não acredito que a IA vai roubar o nosso trabalho. Eu acredito que a gente tem que usar ela para fazer o que a gente não quer fazer. Entendeu? Usar ela a nosso favor. Agora, você pode escolher, você ficar contra a IA, e aí você vai ter uma briga, ou você se adapta e se diferencia dos outros. Então, hoje, a gente usa o ChatGPT para estudar. Eu falo, cara, vai lá, pede para ele, monta 10 perguntas nesse assunto. Pede para ele fazer umas perguntas básicas e bate um papo com ele em inglês. Por exemplo, o próprio Duolingo, né? Hoje ele tem uma ferramenta muito inteligente com IA, até o próprio Duolingo Max, que você conversa ali. Não é a mesma coisa que um professor. Por isso que eu não tenho medo da ferramenta. Por exemplo, eu já testei, tá? Eu tenho o Duolingo Max e às vezes eu converso ali com a bonequinha, mas é muito simples. Se ela fala uma coisa e eu não entendo, não tem como a gente bater um papo. Por isso eu entro na aula com o professor e falo, professor, hoje me fizeram uma pergunta lá, eu não entendi, e ele me explica não só a palavra, mas o porquê que falam desse jeito diferente do nosso, né? Porque não dá para traduzir vamos dizer assim, pro pé da letra. Eles falam de formas diferentes. Ele me explica o porquê na cultura eles são mais tímidos, mais resguardados. Por exemplo, os japoneses não têm o costume de dizer não. É uma coisa que eu falei, ué, por que não é não direto? Eles acham arrogante você me pedir pra, oi, quer ir na minha festa? Eu falo, não. É mal educado, o que eles falam? Talvez numa outra oportunidade, pode ser que eu tenha uma dificuldade em ir. Tá entendendo? Ainda é um não, mas de uma forma diferente. Sim. Então dá mais vontade de aprender, porque eu entendo que não é só um monte de palavra, tem um porquê de falar assim. Não, e é muito interessante o que você falou, porque eu acho que o aplicativo o IA, né, da gente poder estar usando esse aparelho que traduz, só te ajuda a querer conhecer mais a língua e você falar. Porque a partir do momento que você está entendendo a pessoa, você fala, eu quero falar, mas né, você quer. Não, tem uma coisa. Você tem que tirar e dar para ela te entender. Não, eu tenho uma coisa ótima para te falar agora. Sim, tem isso também. Mas quem vai com esse papo de a IA vai me salvar, cara, por segurança mesmo de vida, você precisa estar preparado com a sua experiência e não depender de uma ferramenta. Eu fui uma vez para os Estados Unidos, eu estava acabando de chegar, era meu primeiro mês, e aí eu fui, né, a gente foi sair e tal. Quando eu cheguei no andar subsolo, a internet do telefone não estava pegando. E eu estava contando que naquele momento eu poderia usar o Google Tradutor. E eu fiquei num lugar que só tinha pessoa falando inglês e eu não conseguia usar o Google Tradutor. Eu fiquei assim, e agora? Lascou. Como é que eu vou continuar a conversa se eu não falo inglês e a pessoa não fala português? Ficava assim, ó, pra contar a minha história, né? Que teve toda uma história de ir pra igreja, o pastor me contou em revelação que eu iria para os Estados Unidos e eu ficava assim, igreja, pastor, amém. Que nem uma doida desenhando no guardanapo. Então, assim, é uma coisa que a conversa teria fluído muito melhor se eu não tivesse que depender da mímica naquele momento. Por quê? Eu estava contando com o Google Tradutor. Você não pode contar. Numa situação de desespero, às vezes não funciona a internet, então... Não, é fabuloso. Essa ideia, essa experiência que você passou é fabulosa. É muito do que acontece, né? A gente necessita da internet para poder contar com qualquer coisa. Né? Não, é demais.
a gente está terminando, né? Tudo que é bom é rápido e a gente fala quero mais, né? Você está mais do que bem-vinda. Obrigada, gratidão pela visita. Depois a gente coloca aqui o nome, né? Para vocês terem o nome da plataforma, para poder dar uma olhada lá, para conhecer o Idiomas Unidos, para conhecer o pessoal, para ver como que essa comunidade funciona. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Até a próxima semana e boa noite.